jogador trabalha para chegar a uma decisão de campeonato. Esse é o momento dele. Então, quando você vê que não se fala, né, muito, né, dessa decisão, se fala muito do treinador, isso sim atrapalha o jogador. Porque você fica naquele, será que ele vai, será que ele não vai? O silêncio mostra. Para quem é entendedor de futebol, isso não é um fato, não é a lógica, mas quem é entendedor de futebol sabe que o silêncio traz muito isso, né? O medo de uma resposta que pode não agradar num momento como esse. E aí você vai para o outro lado, do treinador. A gente tem que ver todos os lados. Ele tem, lógico, né, toda a estrutura que o Flamengo deu a ele, mas, gente, eu tenho amigos, né, eu joguei no Benfica por um ano, entrei em contato várias vezes com eles, de ontem para hoje, e eles têm praticamente certeza, a garantia que o Jorge Jesus acertou com o Benfica. Né, jogadores que tiveram comigo no Benfica. Só que o que eles usam de artifício é uma coisa muito óbvia. Ele vai ter um contrato de praticamente 4, 5 anos para um treinador da idade do Jorge Jesus. E depois aposenta. Exatamente, é uma aposentadoria. Você vai trabalhar num clube onde ele é idolatrado no Benfica. Muita gente não gosta dele, não é todo mundo, não é toda a torcida do Benfica que é apaixonada por ele, vamos deixar isso bem claro, mas ele é muito bem quisto no Benfica. Então, assim, você tem que ver e analisar o tamanho da proposta. Agora, falando sobre o trabalho dele para uma final de campeonato carioca, e na minha opinião, na minha modesta opinião, essa incerteza deixa os jogadores, sim, desfocados, desconcentrados. A gente sempre brinca, né, quando a gente está em consideração antes de uma partida, que ali a gente só vive aquele momento, aquilo. A gente não sabe da família da gente, a gente não sabe dos filhos, dos pais, mas no momento esse que está acontecendo lá dentro, não tem como você ficar focado assim. Vida pessoal exposta também, enfim. E aí o jogador, Caê, vai conceder uma entrevista coletiva via Arrascaeta, coletiva que não é coletiva, né? Nos novos moldes. A Arrascaeta falou sobre isso. Tem nome de jogador envolvido, que ele vai e ainda levaria 2 ou 3 jogadores, então não tem como isso não mexer com o ambiente, né? Porque eles não ficam blindados a ponto de não abrir o computador, de não ler o que está saindo, de não ligar a televisão, assistir o troca de passes. Então, assim, mexem, é inevitável. Não, sem dúvida, assim, e acaba que à medida que o Jesus não fala, seja pela questão de não ter coletiva, porque ele mesmo nunca deu coletiva nesse novo normal, ele apenas fala Flá TV e, por motivos até óbvios, ele não foi questionado sobre isso, acaba que essas perguntas recaem sobre os atletas que não têm nem capacidade de responder e também querem essa resposta. Então acaba que, por tabela, tudo interfere muito. Eu acho que essa questão do silêncio, se fosse qualquer pessoa, já falaria por si só. É um silêncio realmente que grita, por ele não falar. Mas vindo do Jesus, a postura dele tão intensa, tão inquieta, à beira do campo, no dia a dia, falante, nos treinos, tão participativo e expansivo. Quando ele se retrai, eu acho que todo mundo ao redor olha assim, cara, alguma coisa está estranha, normal não está. E a gente pegando as últimas 2 partidas do Flamengo também acaba sendo inevitável não fazer uma relação, que era um time que sempre foi o espelho de seu líder, por ser intenso, por ser participativo, por cobrar tanto, e foi um time tão moroso, tão apático, como o Jesus foi também à beira de campo, né, nessas 2 partidas. Então são coisas que acabam se conectando naturalmente. Assim. São 2 semanas já onde só se fala disso. Eu acho que caberia somente a ele acabar com esse problema, e se ele realmente não acabou, ou é porque ele não tem uma definição, acho que ele está realmente refletindo muita coisa, ou porque ele realmente decidiu ir. A gente não vai especular sobre isso, mas o silêncio é uma coisa que eu acho que fala muito. Né? Desses 2 caminhos, de fato, né? Porque se ele já tivesse decidido que ia ficar já teria falado, claro, gente, vamos parar, vou ficar, tá tudo certo, enfim. Vamos falar do time em si, né? Afinal de contas, amanhã tem decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo com a vantagem. Como é que está a situação do Rafinha, hein, Caê? Pois é, falando de campo-bola, né, que parece que a gente esquece um pouco sobre isso, que é um jogo de futebol, né? O Rafinha, nessa terça-feira, apenas fez tratamento, não treinou, não foi a campo. Lembrando que ele teve uma pancada no Fla-Flu de domingo, teve até uma suspeita de fratura, mas o exame demonstrou que não foi fratura. Ele tratou hoje, vai tratar amanhã novamente, deve estar agora tratando, por sinal, em casa, enfim, aqueles equipamentos de físio e tudo mais. E amanhã, após tratar, ele vai ao campo, porque o Flamengo de Jesus treina nos dias de jogos. Então, amanhã pela manhã, por volta das 9, 10 horas, tem treino no Ninho.
e aí vai ser feito um teste para ver até que ponto o Rafinha consegue encarar, suportar as dores principalmente ou não. Lembrando que o Flamengo perdeu também seu reserva imediato, que é o João Lucas, que foi contaminado com a Covid, está em quarentena, ficará mais uma semana ainda em quarentena. Então, caso o Mister opte por uma solução óbvia, assim, ele colocaria o Mateuzinho, que é um jovem da base, mas que fez apenas 3 jogos no time de cima, ou ele pode improvisar, de repente, o René, que é da esquerda, mas já desempenhou essa função, um pouco o que ele fazia na época do Pará também, que fazia os dois lados, não o Mister, outros técnicos, enfim, mas uma coisa que a torcida já está acostumada. Então, as opções mais lógicas seriam essa, ou o Mateuzinho, ou o René improvisado, lembrando que o Bruno Henrique volta, eu acho que é a única boa notícia no meio de tanta ainda tem que lembrar que o Gabigol foi expulso, tá fora, né? Gabigol expulso, está fora, não joga, segue o Pedro, né? Também eu acho que é uma boa notícia que o Pedro tem feito gols e tem dado conta do recado. 5 Bruno Henrique jogos, volta, né? E a tendência... Isso. 5 em 6 jogos, né? E 2 gols agora contra o Fluminense. A tal da lei do ex com ele funciona muito bem, né? E a tendência também é que o Mister volte para a sua formação principal, com Gerson, Everton Ribeiro, enfim, aquela escalação principal que ele poupou no fim de semana. Léo Pereira também foi poupado, então a tendência é que volte, não força máxima, porque tem a questão do Rafinha e do Gabriel, mas que ele não, entre aspas, invente dessa vez, já que no fim de semana, até também pela questão de não ter coletivo, não ter pergunta, ninguém entendeu muito bem o porquê de mudar tanto no time em uma final do campeonato, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui, 6 gols em 5 partidas como titular. Tá? Até porque também não tem porque pouparia para quê? Para jogar o Campeonato Brasileiro mês que vem? Né? Então, assim, de um jogo para o outro, até a gente pode ter um pequeno entendimento que ele tem um elenco muito grande e ele não precisaria forçar seus atletas que, por mais que tenham começado a treinar antes dos treinos não é a cara dele fazer isso. Não, mas assim, mas foi o que ele fez. Pelo menos é a explicação que a gente tem. Né? Se os jogadores estavam no banco, estavam disponíveis ali, aqueles jogadores foram poupados. Né? E são os titulares, que a gente conhece o time do Flamengo de cabeça, todo mundo sabe, do goleiro ao ex-ponta esquerda, né? Não tem mais ponta esquerda. Essa frase caiu um pouquinho. Mas enfim. Nem do 1 a 11 pode ser mais, né? Oi? De 1 a 11. Pode ser mais também, nem do 1 a 11. Nem do 1 a 11 também não dá. Também do 1 ao 27 a 43. Aleatórios agora. Aí, de todos os titulares, né? A gente conhece todos os titulares. Então, ele poupou. Agora não tem mais motivo. Agora tem que jogar todo mundo que pode. Se o Rafinha não puder, não pode, ok. E o Gabriel não vai poder. Ele é muito comportado, ele levanta o dedo. Cara. Levantou o dedo, Paulo? Levanta o dedo. Muito educado, né? É coisa linda. Mamãe em casa fica o quê? Orgulhosa. Eu aproveitei, Jana, essa deixa aí do Lofredo, porque, Lofredo, eu acho que foi mais um puxão de orelha, viu? Essa tirada do Gerson, principalmente do Gerson. Ele sempre teve, né, no decorrer desse ano que ele veio, ele normalmente ele não avisa, né, não explica e tira o jogador. Né? Porque descansar, imagina você descansar jogadores, principalmente em reta final, o primeiro jogador não quer nunca. Essa conversa que o treinador vai lá, chama o jogador no seu quarto, fala que ele precisa muito de você, que é melhor você descansar. O jogador de futebol não quis ter essa conversa. Ele prefere estar em campo. Então, acho que foi mais um puxão de orelha. Porque você pensar no lado que o Flamengo estava treinando há 40 dias para jogar 4, 5 jogos, eu acho que esse cansaço não chegou nesse limite. Né? Tanto que é o que eu penso do Rafinha agora. Como é uma contusão de machucado, né? E o Campeonato Brasileiro vai demorar a voltar, conhecendo o Rafinha da maneira que ele é, como ele se porta, como ele gosta de jogar, a maneira que ele se entrega, eu duvido muito que ele não... Só se estiver muito machucado, o Rafinha não está dentro do campo. Muito bem, Caê. Considerações finais aí para eu me despedir de você e aí a gente vai pro adversário. Vamos às informações do Fluminense. É isso, essa expectativa aí, então, voltando ao tema do Mister, fica essa expectativa não somente dele decidir o que fazer, tanto que o elenco e comissão técnica sabe nem se vai ser folga quinta-feira ou não, todo mundo espera e confia de que vai ser uma folga até segunda-feira, por conta do longo período agora até o Brasileiro, mas já tinha uma folga prevista na final da Taça Rio, onde muita gente tinha passagem até comprada, confiando já nessa folga e acabou tendo que trocar a passagem. Enfim, o Mister mantém o silêncio a respeito de tudo. Então, um Flamengo que
vive a expectativa das 21 horas da quarta-feira, mas certamente vive muito também a expectativa de quando que o Mister vai falar qualquer coisa. Talvez até após o jogo, né? Depende se a TV Fla perguntar. A gente fica esperando a pergunta. Mas essa altura, eu acho que até eles estão querendo saber, agora né? não vai ter como não perguntar. Sobre isso, uma coisa interessante também é que tinha muito essa expectativa na quarta-feira passada, e aí eu fui apurar se haveria mesmo a pergunta ou não, e o que eu apurei ali no bastidor e tal, é de que a pergunta só seria feita se o Mister pedisse, ou se o Mister se sentisse à vontade. A pergunta seria feita antes ao Mister, antes fora do ar. Sim. E aí, imagino que o Mister falou, deixa isso para lá, e foi deixado para lá. Então, só vai ser dito na Flá TV se o Mister disser, ó, tem minha decisão, quero falar. Agora, ser interpelado, ser questionado, certamente não será. Ainda tem isso. Caê, obrigada pelas informações. Boa noite para você. Amanhã é um dia longo, de muito trabalho para você, né, nessa decisão. Beijão. Bom descanso. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Bom, para ser campeão, o Fluminense precisa de quê? Precisa vencer por 2 gols de diferença. 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Felipe Siqueira, nosso especialista, nosso setorista de Fluminense, chega aí agora com as informações do time de Odair Helma. Tá aí o Felipe. E aí, como é que estão as coisas? Odair tem notícia boa, pelo menos, né? Nino tá voltando para o time. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Anaína. Boa noite, André. Boa noite, Paulo Nunes. Pois é, tem notícia boa aí no Fluminense. Se o Flamengo tá com essa questão aí do Jorge Jesus desviando o foco, no Fluminense o foco é total para essa decisão. E a notícia boa é a volta do Nino, né? O Nino que ficou fora do primeiro jogo da final por causa de uma entorse no joelho esquerdo. Ele treinou normalmente ontem e voltou a treinar normalmente hoje, foi reavaliado e foi liberado para este jogo de quarta-feira. A tendência é que ele volte ao time titular ali no lugar do Digão, onde foi o Digão que entrou no lugar dele. Então a tendência é que volte a formar dupla com o Matheus Ferraz. A surpresa pode ser que o Odair esteja preparando uma surpresa, seria uma dupla Nino e Digão, né? Mas a tendência é que seja Nino e Matheus Ferraz, como foi no jogo anterior ali na Taça Rio. É porque aí mudar de novo, né? Pois é. E assim, normalmente sai e volta na mesma posição com o mesmo companheiro. Geralmente é assim, né? O que vocês acham? A tendência é essa. O que o Nino traz voltando para o time? Assim? Toca melhor a bola ali no sistema defensivo, aquela saída de bola é melhor, acho que na Taça Rio isso ficou bem claro. O Fluminense evitou ao máximo dar o chutão para frente, devolver a bola para o Flamengo, tentou sair com a bola dominada, e acho que isso ele pode colaborar. A gente tem feito boas participações. Acho que tecnicamente ele pode evoluiu, ajudar. Né? Mas assim, veja só. Da última temporada para cá. Acho que são muitos fatores que vão decidir esse jogo, e esse não é um fator, não acho que seja fundamental, assim como não acho que seja a discussão Jorge Jesus fica ou não fica, vá decidir o jogo. Claro. Acho que o Flamengo tem tudo, cada vez mais, conforme vão passando os dias, o Flamengo era favorito à Taça Rio e, consequentemente, a conquista direta do título. Não aconteceu, mas o Fluminense ainda não ganhou do Flamengo, né? O Fluminense empatou, ganhou nos pênaltis, evitou que o Flamengo fosse campeão diretamente, conquistou uma taça em cima do rival, evitou uma sequência de conquistas do Flamengo, o que é muito relevante. Depois perdeu. O time do Flamengo é muito melhor, está melhor preparado fisicamente, a gente percebe isso no final das partidas. O time do Fluminense está O que acontece? O Flamengo está jogando mal, jogando abaixo do que pode, sem fazer muito esforço, e joga ali no mesmo nível que o Fluminense, fazendo muito esforço para jogar bem, o que é um mérito. Mas, assim, há uma distância muito clara entre as equipes. Então, assim, não sei se o Fluminense tem muito... Acho que tudo que o Fluminense fez até agora já é digno de aplausos. Não sei se há muito mais o que fazer.